Fala moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo, tutorado do Governo de Minas Gerais, pessoal, volume 3, semana número 3. O tema dessa semana é quase um texto: a expansão das fronteiras agrícolas e a concentração fundiária. Antes da gente começar, é muito importante: se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Escola Online, visite nossas redes sociais, pessoal, também visite nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia de Escola Online. Antes da gente começar, se você puder dar uma força também no meu Instagram, pessoal, eu vou ficar muito feliz, pessoal. prof.galvão.gel, beleza? Pessoal, como já diria, para não perder o costume, rapadura é doce, mas não é mole não. Bora começar um tema da semana, um foco principal nas questões do campo, concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Muita terra na mão de poucas pessoas. Basicamente, isso é concentração fundiária. Muitos, poucos com muitos, muitos com poucos. Beleza? Isso ocorre no Brasil, tem um contexto histórico muito grande. Sesmarias, primeira forma de distribuição de terra no Brasil, onde grandes propriedades rurais eram cedidas a determinadas pessoas e o acesso era restrito. Depois a Lei de Terras, que estabiliza em 1850, para se ter terra no Brasil era necessário que ela fosse comprada. Quem tinha dinheiro? Os fazendeiros. Quem comprou? Os fazendeiros. Escravos, imigrantes que chegavam não tinham esse dinheiro. Depois, o Estatuto da Terra, pessoal. O Estatuto da Terra, ele não ajuda a aumentar, ele traz uma esperança, porém ilusão. É a partir do Estatuto da Terra que delimita que as propriedades, por exemplo, improdutivas, estão susceptíveis a serem desapropriadas para a reforma agrária. Só que isso, de forma, na prática, isso não acontece. O Estatuto do Trabalhador Rural também ajuda nisso. Você dá os direitos trabalhistas ao trabalhador do campo. O trabalhador do campo fica um trabalhador caro, os fazendeiros os demitem. Eles acabam indo para as cidades. Vinculado à Revolução Verde, onde nós temos a modernização da agricultura brasileira. Mas os pequenos produtores, eles não têm condições financeiras de pegar financiamentos de equipamentos de última geração. Dessa forma, eles acabam sendo engolidos pelas grandes propriedades rurais, aumentando a concentração fundiária. E isso acaba gerando seríssimos conflitos no campo, principalmente na região leste do estado do Pará, considerado, para muitos, a região do Bico do Papagaio, uma principal região de conflitos do Brasil, pessoal. Para você ter uma ideia, a região do Pará, pessoal, no estado do Pará, a questão da grilagem, da falsificação do documento de terra é algo absurdo. Uma vez eu li, não lembro a fonte, que o Pará, pessoal, ele tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Estima-se que o Pará possua de terras registradas cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Olha que loucura. Não tem como, né? A matemática não bate. Então, bora para a atividade número 1. A estrutura fundiária no Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população. É verdade. Criando assim os conflitos por terra. Diante desse problema, o mapa abaixo, que no caso está do nosso lado, mostra a distribuição territorial mais conflitante de 2009 no território brasileiro. Opa! Conflitos concentrados: Maranhão, Zona da Mata Nordestina, leste do Pará e principalmente aqui Pará com Amapá. Assinale a alternativa correta. A região com o maior número de conflitos por terra é a região norte. Por quê? Observe que aqui tem uma bola muito grande. Essa bola muito grande faz com que a região norte, no geral, tenha mais conflitos do que a própria região nordeste. Por isso, resposta letra A. Como diria a música do Gabriel Pensador, letra A. Vamos começar. Alô, Ana Maria está. Não vou continuar a música porque ela é até um pouco indelicada. Atividades 2 e 3. Atividade number 2. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Aí está o gráfico. Observe que os imóveis acima de 1.000 hectares, ou alqueires agora, mas eu acho que agora eu não sei se hectare ou alqueire, são 53% das terras
enquanto os de 100 a 1000 é algo em torno de 15%, de 10 a 100 alqueires, 30%, e até 10 alqueires, 1,3%. Ou seja, os maiores imóveis ocupam a maior parte das terras no Brasil, que significa muita terra na mão de poucos. Característica da estrutura fundiária brasileira esteve iniciada no gráfico apresentado, pessoal, a má distribuição fundiária, a concentração fundiária. Muita terra na mão de poucos, pouca terra na mão de muitos. Ok? Questão number 3. Para quem não sabe, 3 é 3, só que em inglês. Sobre as definições das propriedades rurais brasileiras, escreva V para os verdadeiros e F para as falsas. Letra A. Minifúndios são pequenas propriedades rurais voltadas para a produção moderna. Monoculturas, pelo contrário. Minifúndios, a produção é diversificada. Pronto. B. Opa, esqueci, rapaz. Latifúndios são grandes propriedades rurais voltadas para a produção de subsistência. Opa, os latifúndios estão completamente vinculados à agricultura comercial, principalmente então à exportação. Falso. Subsistência é você produzir para o seu sustento. C. Módulo rural é o imóvel rural explorado por uma família, garantindo nele seu próprio sustento. Correto. O termo módulo rural, o rural vai justamente nisso daí. A quantidade de terra que você necessita para se sustentar de forma tranquila e digna. D. Empresa rural é uma propriedade rural utilizada para exploração econômica racional do espaço agrário. Correto, pessoal. A empresa rural tem como o foco justamente a responsabilidade ambiental. Beleza? Então ficou F, F, V, V. Ou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo? Atividade number 4. Observe o catarse a seguir. Tem muita gente sem terra. Tem muita terra sem gente. Opa! Aí entra, pessoal, um conceito chamado latifúndio por exploração. São as terras que estão inutilizadas. São as terras que você tem, mas você não utiliza. Beleza? A luta pela terra no Brasil existe há décadas. Já faz várias vítimas entre trabalhadores no campo, religiosos e outros. Sai sono. Entre as principais razões dos conflitos da terra no Brasil, pode citar. Letra A. A disputa por poucas áreas férteis, pessoal. Primeiro, o solo do Brasil não é fértil, mas ele é agricultável em boa parte do país. Então, falso. B. A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Corretíssimo. Pessoal, não temos uma reforma agrária efetiva no Brasil. Isso é evidente. A desigualdade no campo ela é gigantesca. Vamos ver as outras porque elas não estão corretas. C. A divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. Pessoal, a gente sabe que o Brasil bate recordes de produção ano após ano, principalmente devido às grandes propriedades. Então, falso. D. A perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da indústria do Brasil, pelo contrário. Existe uma grande valorização devido à crescente do mercado no setor primário. Nós estamos batendo recordes e recordes de exportação de produtos primários. Então, a resposta é letra B. Atividade número 5. Só produzir alimento não é bastante para acabar com a fome. O importante, sobretudo nos países e nas regiões onde a população rural é grande e tem taxas de crescimento demográficos elevadas, é que consiga uma integração orgânica entre o combate à fome e a produção de alimentos por parte dos pobres que vivem no campo. Esse pode ser utilizado como argumento a favor, letra A, desenvolvimento industrial. Pessoal, no caso, não adianta você ter indústria se você não tem produção. Falso. B, do controle da natalidade. Tá bom, o controle da natalidade pode até ser um fator que ajude a amenizar a questão, mas não é o tema-chave do fragmento. C, reforma agrária. Fizemos uma reforma agrária, teremos maior igualdade, produção mais voltada à subsistência, produção mais voltada à produção de alimentos, menor quantidade de pessoas na pobreza extrema, menos pessoas passando fome. Por isso, a resposta é letra C. Beleza? E a questão das cestas básicas, você tampa o sol com a peneira. Enquanto tiver comida da cesta básica, beleza. Se você não der cesta básica, a pessoa continua na fome, por exemplo. Por isso é errado. Resposta é letra C. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!